Olá, eu sou Júnior WM e seja bem-vindo ao nosso workshop Segredos para Melhorar o Seu Copy ainda hoje. Então eu vou te passar aqui algumas dicas que se você começar a usar elas no seu texto, hoje mesmo você vai ter um copy muito melhor. Essas dicas são segredos que os grandes mestres do copywriting americano usam, do marketing direto, da galera que mandava carta impressa, que a pessoa tinha que ler, responder e mandar de volta pelo correio. Então, são técnicas de persuasão altamente efetivas, porque tinham que fazer a pessoa dar uma resposta offline. Então, quando você usa isso no online, potencializa muito mais o seu resultado. Tá? E o primeiro desses segredos é não usar clichês. O que é clichê? Clichê é quem casa quer casa. Então, como é que funciona isso na cabeça do seu prospecto? Se ele sabe qual é a resposta, tendo uma headline, por exemplo, você usar quem casa quer casa, se o cara já sabe a resposta, ele não vai ler o resto do seu texto. Então, evite clichê, porque você não vai ter novidade para apresentar no seu texto. Tá? Esse é o primeiro segredo, assim, clichê zero. O segundo grande segredo é usar a culpa como gatilho de vendas. A culpa é um excelente gatilho, gatilho emocional muito forte. Então, por exemplo, quando você está falando com uma pessoa que é pai, que é mãe, esse é um gatilho que você pode usar sempre. Porque um pai, uma mãe, ele nunca acha que ele é bom o suficiente, que ele dá para os filhos o que ele gostaria de dar, que ele está passando o tempo que ele gostaria de passar. Então, te digo por experiência própria, porque eu sou pai e eu acho que eu estou sempre devendo. Então, um dos grandes gatilhos de venda que você pode usar é culpas. Essa é uma emoção que é muito forte, muito presente, então, e ela mexe muito profundo, é muito impactante. Então, a culpa você pode usar sempre. Óbvio que você nunca usa só uma emoção, você usa mais de uma, mas a culpa você sabe que 99% das vezes você vai conseguir usar e vai se dar bem. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, vou dar um exemplo para você. O mercado de joalheria, ele é todo marketing de joalheria feito em cima de culpa. Porque quem é que compra joia? É o cara, o homem que não é presente, que traiu a mulher. Basicamente, então, a culpa funciona muito bem como gatilho de venda. Tá? Depois a gente tem a técnica do fio de ouro. O que é o fio de ouro? O fio de ouro é uma junção, só um minutinho que deu de sobrepôs aqui. O fio de ouro é uma junção das crenças, dos sentimentos e dos desejos da sua persona. Então você tem que mapear isso quando você estiver fazendo o mapeamento da sua persona. Por isso que é tão importante mapear a persona, porque você precisa saber quais são as crenças, sentimentos e desejos que ela tem. E aí o que o fio de ouro faz? Você vai costurando pelo seu texto as crenças, sentimentos e desejos, e de vez em quando você dá uma puxada na linha. Então, basicamente é isso, você ter sempre esses três aspectos presentes e de vez em quando você dá um agito neles. Se você não sabe o que é crença, dá uma olhada no meu canal de YouTube, que eu fiz um vídeo lá só falando sobre crenças. Tá? A outra técnica que eu quero te apresentar é uma técnica chamada Four-Legged Stool, que é o quê? É uma banqueta de quatro patas. Então, é um banco que tem 4 apoios. E quais são esses apoios? Benefícios fortes e irresistíveis, uma boa ideia por trás da criação do produto. Então, assim, o que levou você a criar o seu produto? Qual é a história que você tem para contar dessa criação desse produto? A outra perna é a credibilidade associada ao produto. Então, o produto tem autores renomados, é baseado na obra de um autor renomado.
ele é produzido por uma empresa forte, ele tem um reconhecimento demonstrável de mercado, tá? E o último são resultados concretos, demonstráveis e impressionantes, que é o track record, né? Então, você tem uma promessa muito forte, que é benefícios fortes e irresistíveis, uma boa ideia por trás da criação do produto, então é um gancho para você usar na sua headline, para você fazer uma abordagem mais criativa no seu texto, uma forte credibilidade e resultados concretos. Então, quando você aplica essa técnica do Four-Legged Stool, e você tem claro no seu framework esses 4 benefícios, esses 4 aspectos, com certeza o seu texto fica muito mais consistente, muito mais persuasivo. Tá? Aqui subiu, aqui, desculpa, eu já falei. Aí depois a gente tem um outro framework que eu gosto muito de usar, eu uso muito nos meus textos, que é o chamado 4Ps, né? que em inglês é Promise, Picture, Proof e Push, que é empurrar. Então, em português seria fazer uma promessa, né? Promise. Então, faça uma promessa do que o seu produto faz. Ele diminui a dor nas suas pernas, ele te ajuda a passar no vestibular, cria uma imagem da vida transformada. Então, como é a vida dessa pessoa depois que ela não tiver mais varizes? Como vai ser a sua vida na faculdade? Como vai ser a sua vida como advogado depois que você tiver passado na prova da OAB? Depois você vai mostrar uma prova de como a sua solução funciona. E aqui eu não estou, quando eu falo de prova, eu não falo só de testemunho. Prova pode ser, por exemplo, a lógica que levou o seu produto a ser criado, pode ser alguma pesquisa científica que aponta para algo que está embasando a criação do seu produto. Não necessariamente precisa ser um testemunho. Óbvio que testemunhos são sempre melhores, eles sempre geram mais impacto, mas você tem que, de alguma forma, mostrar que o que você está prometendo tem algum embasamento, mesmo que seja na simples lógica, tá? E por último, que é o push, que é empurrar em inglês, eu não gosto desse termo, então eu traduzi ele como conduzir o prospecto para a decisão de compra, tá? Então você faz uma promessa, cria uma imagem da vida transformada, prova que a solução funciona e diz para o seu prospecto: vamos lá que eu vou te mostrar como é que você adquire essa solução para também transformar a sua vida e ver a minha promessa acontecer de fato. E por último, eu quero te dar 6 técnicas para você dar mais poder e energia para o seu copy, tá? Então a primeira dessas técnicas são frases curtas. Aqui é muito coisa de técnica textual que eu vou falar agora, tá? A primeira é você usar frases curtas. Evita que uma frase tenha mais do que 22 palavras. Tente limitar as suas frases no máximo a 22 palavras. Não faça frases muito longas. Copywriting, uma das primeiras coisas que você aprende é que quanto mais claro e conciso você falar, melhor. Então, procure sempre usar frases curtas. Outra questão é variar o tamanho das frases para que você tenha cadência no texto. Então, para cada 3, 4 frases longas de 22 palavras, bota 2, 3 frases curtas de 5, 6 palavras no máximo, que isso vai criando um certo ritmo para o seu texto, tá? Quando você quiser dar pequenas pausas no texto, mas de forma destacada, como digressões, por exemplo, usa o travessão. Então, o travessão, você vem numa linha e você vai parar para fazer uma reflexão, mas o travessão ele dá destaque para essa reflexão e, ao mesmo tempo, ele não quebra a sua linha de raciocínio. Tá? Quem usava muito digressão era Machado de Assis. Então, se você ler os textos do Machado, os livros dele, você vai ver que no meio ele sempre diz: e você, caro leitor, quando se deparar com não sei o quê, isso é uma digressão. Quando você vem numa narrativa e dá uma pausa nela para falar com o seu leitor. Tá? Usa frases no imperativo para direcionar a atenção do leitor. Então, faça, compre, escreva. Então, você nunca diz você gostaria de fazer, ou você pode estar fazendo,
ou você faria, não, é faça. No imperativo, você tem que dar o comando. Lembre que você está conduzindo o seu consumidor, então você tem que dar um comando muito claro para ele do que vai acontecer e do que ele tem que fazer. Ele precisa ser conduzido, ele precisa ser informado e conduzido. Tá? E aí depois, uma dica que é muito importante, eu vejo muita gente pecar nisso, você está falando com uma pessoa. É uma pessoa que está lendo o seu texto ou que está vendo o seu vídeo. Então não faça assim, olá meus amigos, como vocês estão? Não, ô meu amigo, tudo bom? Como é que você está? Você está falando com uma pessoa, por mais que a sua carta de vendas, o seu vídeo vá atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo, você está falando com uma só. Então, foca sempre em falar com uma pessoa. E a última dica, a última técnica para deixar o seu texto muito mais poderoso, é que você leia ele em voz alta 3, 4 vezes. Leia para outra pessoa, se possível. Peça para outra pessoa ler para você. Porque aí, lendo em voz alta, o que acontece? Copywriting, a função do texto no copywriting é conduzir o diálogo interno que está na mente do seu prospecto. Então você tem sempre, todos nós temos o anjinho e o diabinho, que a gente fala, né? Que é o crítico e o super self, né? Então é a voz que te bota para baixo e a voz que te bota para cima. O que você quer fazer com o seu copywriting? Você quer matar a voz crítica. Você quer silenciar essa voz que te mata para baixo, que é o seu diálogo interno. Então, quando você lê o seu texto em voz alta, você está tendo a experimentação de diálogo que ele vai ter dentro da cabeça do seu prospecto. Isso, preste atenção, ler o texto em voz alta pode mudar completamente o seu jogo, porque ele muda completamente a forma como você percebe o seu texto. Tá bom? Então, essas foram as dicas que eu tinha para passar para você nesse workshop de segredos para como melhorar o seu copy ainda hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você, de fato, implemente nos seus próximos textos. Assista esse workshop quantas vezes você precisar e em breve a gente se vê. Tá bom?